Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima é o maior canal de informações e notícias aqui da região de São José do Rio Preto, com quase 94 mil inscritos no YouTube. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência. E hoje um programa aqui muito especial com a médica infectologista, a doutora Cássia Stofoletti, ela que é do Hospital de Base. Doutora, meu muito obrigado pela presença da senhora, porque nós vamos falar sobre um assunto de extrema relevância, um alerta à população de Rio Preto, uma questão de saúde pública, que é a dengue. Doutora, meu muito obrigado pela presença aqui para a gente bater esse papo e levar os esclarecimentos à população. Que isso, Rodrigo, quem agradece sou eu, o Hospital de Base, em ter essa oportunidade de poder trazer informação para toda a nossa população, para a gente fazer um trabalho juntos. Sim. Doutora, nós estamos aí entrando no final, na última semana praticamente, 2 semanas de janeiro de 2025. Qual é o momento que nós vivemos da epidemia de dengue que a gente está passando pela região toda, né? Hoje a gente continua tendo aumento do número de casos, inclusive de hospitalização, assim como nós já víamos tendo no final do ano passado. Esse número é progressivo, os casos continuam sendo graves, muitas unidades de saúde continuam tendo muitos pacientes justamente pela necessidade de hidratação ou pela gravidade, então a gente precisa estar alerta ainda e por mais algum tempo. Eu não tenho dengue, doutora. O que eu faço para evitar a contaminação? De que maneira eu posso agir? Lógico que é limpar o quintal, né? Os criadouros é o primeiro passo, mas eu não quero contrair a doença. O que eu faço? Toma vacina? Dá tempo ainda ou não para agir no corpo, né? O que eu posso fazer? Como você comentou, o primeiro passo é esse, é garantir que o ambiente que você se encontra esteja limpo, sem reservatórios. O que a gente recomenda basicamente? Realizar limpeza desse ambiente semanalmente, porque é o tempo que a gente precisa para poder tirar aquele criadouro, inclusive de acordo com o ciclo de vida do mosquito. Então, semanalmente, fazer a limpeza do seu ambiente e pedir que as pessoas que estejam próximas, obviamente, conscientizá-las, que elas também façam isso. Muitas vezes não é na nossa casa que o problema se encontra, é no entorno, é no terreno baldio, é ali na frente da nossa casa e a gente tem que fazer. Com relação à vacina, uma ressalva. A vacina atual que a gente tem disponível, ela necessita de 2 doses. Uma dose seguida de uma segunda dose depois de 3 meses. Então, para que a gente tenha uma real imunização, que seja efetiva, a gente precisa aguardar as 2 doses. Pensando nesse momento que a gente está vivendo agora, exatamente agora, talvez para alguns casos não dê tempo, a menos aqueles que possam se infectar mais tardiamente, porque a gente, de novo, precisa das 2 doses. Além disso, o que a gente não pode deixar de destacar, usar repelente. Porque se você usa repelente e você tem o vírus, você impede que esse vírus possa ser repassado a outro indivíduo. Se você não tem o vírus, mas você usa repelente, você impede que um vírus que esteja ali em um mosquito, ele venha a ser transmitido a você. Sim. Doutora, alguma orientação específica para algum perfil de algum paciente, ou crianças, adolescentes, para tomar a vacina especificamente? Essa uma dose seria importante nesse momento ou não? Idosos ou não? Já não faria muita diferença? Não, a quantidade de doses recomendadas, de acordo com o fabricante, com quem produziu, são 2 doses. Então a gente precisa das 2 doses. Uma dose, não necessariamente a gente pode dizer, a gente não tem nada efetivo que fale, vai ser suficiente para proteger esse indivíduo. Não. Sim. Doutora, qual que é a gravidade? A gente está falando de uma doença que a gente está ouvindo ela com mais frequência, ano a ano, né? Esse ano tem a questão da epidemia do vírus. Quais são os 2 tipos de vírus que estão circulando e por que o vírus
o 3, né, ele é mais perigoso? Na verdade, para que a gente possa só alinhar esse raciocínio, vou retomar uma ideia. Nós temos 4 sorotipos, ou seja, 4 tipos do vírus, 1, o 2, o 3 e o 4. O que chama muita atenção é que nós vínhamos tendo circulações frequentes do tipo 1 e do tipo 2, e eles ficavam se alternando ao longo do tempo. Tanto que na última epidemia nós tivemos o tipo 2. Só que além de ter o tipo 1, 2, 3 e o 4, eu tenho diferenças dentro do 1, do 2, do 3 e do 4. Por que agora tudo chama muita atenção? Primeiro, porque eu tenho um 2 que foi introduzido no ano passado e não era o mesmo que estava circulando, então ele já é diferente. Segundo ponto, eu tenho um 3, um sorotipo 3, que não circulava há mais de 15 anos, não causava hospitalização, nada disso. Ou seja, estou falando de uma população, nesse momento, toda a nossa população, suscetível a esses vírus à medida que são vírus, entre aspas, novos. Eles não estavam circulando aqui. Então, a gente sente essa dificuldade desse enfrentamento. E tem uma característica muito interessante, que não tem muito entendimento do porquê isso acontece. Mas sabe-se que, se você tem uma epidemia de sorotipo 3, depois, seguida de uma epidemia de sorotipo 1, que foi o que nós tivemos em 2021, esse sorotipo 3 ele é mais grave. A gente tem uma epidemia mais grave. Então, a gente acaba de sair de uma epidemia. A gente teve sorotipo 1 circulando grandemente em 2021 e agora a gente cai com sorotipo 3, além de um novo 2. Então, se não bastasse eu ter uma população que nunca teve contato com esses vírus, porque é uma população jovem, inclusive agora, e para potencializar tudo, tornar uma grande bola de neve, essa população que nunca teve contato de 15 anos para cá é uma população jovem, uma população que teoricamente tem uma imunidade muito boa. E dengue, sintomas graves de dengue dependem de uma imunidade para ele ser potencializado e ter agravamento. Então eu junto vírus que não estavam circulando com uma população suscetível que tem capacidade de reagir extraordinariamente a esse vírus, não como proteção, como agravamento. Sim, daí que é o receio das internações. Exatamente. E elas estão ocorrendo muito, doutora? Sim, com certeza. Uma vez que eu tenho agravamento, isso é muito importante de sinalizar. Eu não preciso que o indivíduo esteja totalmente grave para que ele vá ao hospital. A gente sabe que antes dele se tornar grave, 1 ou 2 dias antes, esse indivíduo tem sinais de alarme. Esse indivíduo precisa ser tratado adequadamente nesse momento, porque senão ele vai ficar grave. E esses 2 grupos, com sinal de alarme e grave, são os grupos que tem que ir no hospital, que hospitalizam, que a gente tem que tratar com mais cuidado, com uma hidratação mais vigorosa, para evitar o desfecho mais desfavorável, que obviamente é o óbito. Sim. E quais os principais sintomas, doutor? Aquilo que a senhora falou, pessoal, não esperar chegar com a imunidade ficar muito ruim para ir para o hospital, né? É isso mesmo. A pessoa fica em casa sofrendo. Quais são os sintomas que a gente pode falar para o pessoal e o momento de procurar ajuda? O que a gente poderia levar? A gente costuma sempre lembrar da dengue como uma doença que acontece de uma vez, o início dela é súbito, geralmente caracterizada por febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas juntas e no final da doença uma vermelhidão no corpo. A questão é que no meio da doença, então entre o primeiro dia dos sintomas e o final da doença, especialmente em terceiro, quarto, quinto dia, habitualmente, não é regra, alguns indivíduos podem ter uma dor abdominal que é intensa, é persistente, o abdômen todo, não é uma cólica pontual, não é uma dor de estômago porque aquele dia não comeu. Esses indivíduos podem ter muitos episódios de vômitos, mas assim, sucessivos, muitos, a ponto de ficar até desidratado, além de não estar conseguindo ingerir líquido. Sensação da pressão baixa, daquela sensação de que minha pressão caiu, estou com sensação de desmaio, também é muito comum. Outros sintomas são mais aparentes no exame físico. Quando o médico está examinando, ele sente o fígado um pouquinho maior, ele tem alterações do hemograma, isso é fundamental, alterações do hemograma que sugerem que esse paciente não pode mais ficar em casa. Aliás, um indivíduo que tem todos esses sintomas, ele não precisa ter todos, um deles é suficientemente necessário que ele procure o atendimento de saúde. E o hemograma é muito importante frisar, porque tem gente que olha só a plaqueta. Mas no hemograma a gente olha 2 coisas, principalmente. As células vermelhas, quando o líquido ele está saindo de dentro do vaso, fazendo com que tenha queda de pressão e tudo mais, as células vermelhas elas aumentam. Isso é um
péssimo indicativo, porque justamente ele está evoluindo para a gravidade. E a plaqueta, ela cai abruptamente. E o indivíduo ele precisa entender que plaqueta caindo é chance de sangramento também. Então ele não pode ficar em casa esperando até a plaqueta chegar a níveis muito, muito, muito baixos. Ele também precisa procurar o serviço de saúde. E nesse período, hidratação, doutora, que a água, o que a pessoa pode fazer em casa para amenizar os sintomas também? Todo indivíduo com dengue que não tem critério de internação, ele tem que fazer uma hidratação vigorosa. O que é uma hidratação vigorosa? Hoje orienta-se que ele faça a ingestão de 60 ml por quilo de peso ao longo do dia. É coisa de 3, 4, 5 litros de líquido ao longo do dia. Recomenda-se que ele não use corticoide e recomenda-se também que ele não use anti-inflamatórios. Faça uso apenas de analgésicos simples e antitérmicos, né? Medicação para febre. É isso que é recomendado. Mas o ponto forte é repouso, muito cuidado com a hidratação. Então, hidratação vigorosa mesmo, tem que ingerir muito líquido. Mas e se chegar no momento que eu não consigo ingerir líquido? Mesmo sem critério de internação, a gente acaba internando o paciente para ele poder tomar soro, porque ele precisa de líquido. Sim. Doutora, a questão do sangramento, quais os tipos de sangramento? O que a pessoa... gengiva? O que aparece mais comum? Os sangramentos mais comuns são nariz, então espontâneo, gengiva, a escovar ou espontaneamente também. Mulheres costumam ter um escape do fluxo menstrual, ou se estão no meio do momento menstrual, que faça ali um fluxo muito maior, mas a gente também pode observar sangramento no vômito, sangramento nas fezes, mesmo espontaneamente, não só no papel, e sangramento na urina. Existe também a chance, mas aí é de acordo com algumas condições que os pacientes têm, de sangramento cerebral, pulmonar ou mesmo intraabdominal, dentro do abdômen por rompimento de algum cisto ou algo desse tipo. Já é a dengue hemorrágica já. Já é a forma mais grave da doença, exatamente. E nós temos já casos em Rio Preto, doutora, neste ano? Com esse tipo de sangramento? Sim. Todos os anos, em todas as epidemias, a gente enfrenta casos assim. Ainda bem que numa baixa proporção, mas a gente tem. E a recuperação da pessoa? O caso é mais complicado, doutora? Com certeza, muito mais complicado. Se há tempo, a gente consegue reverter. Porque você está dentro do serviço de saúde, você está monitorando, você faz o controle. Algumas vezes o paciente já chega para a gente no serviço de saúde com as alterações. Então, nem sempre é possível reverter esse tipo de sangramento, esse tipo de caso. Sim. E está incidindo mais em crianças, idosos, pessoas jovens, adolescentes? O que a senhora percebe? Ou é todo mundo está no mesmo barco? Hoje a gente tem pacientes de todas as faixas etárias, desde crianças, adolescentes, adultos jovens, adultos e idosos. A gente consegue, dá para colocar para você que esse ano eu já atendi de tudo, de todas as idades, a gente tem tudo. E a pessoa se hidrata a primeira vez, doutora? Como é que é o tratamento? Ela vai para casa, ou ela fica internada alguns dias? Tem que ter um pouco de paciência também, né? Porque a gente também entende porque está passando muito mal. Porque a pessoa, por que a pessoa passa tão mal quando ela pega a dengue? Por que ela passa tão mal, então? Vou responder essa antes do tratamento. A dengue é uma doença inflamatória. Então, quando o vírus ele é adquirido pela picada e tudo mais, ele desencadeia uma cascata de inflamação. E inflamação é isso. Inflamação é um monte de substâncias circulando no seu corpo que causa febre, que causa dor, que causa náusea. Então é mais ou menos aquela sensação de eu acho que eu vou ficar doente, porque a gente já está tendo essas substâncias. Na dengue é uma explosão gigantesca dessas substâncias. De uma hora para outra. De uma hora para outra, exatamente. E que vai durar pelo menos 7 dias. Então não é fácil para o indivíduo que tem dengue. Ele tá mal, ele tá se sentindo mal, a gente fala que tá convalescente, e tem indivíduos que é muito interessante, o pessoal, exagero, não, tem indivíduos que depois que saem desse quadro de dengue, terminam 7, 10, 12 dias que sejam, eles continuam mal, porque ainda não clareou, ainda não lavou. Eu costumo brincar que a gente tem que lavar isso pelos rins mesmo, essas substâncias não foram eliminadas totalmente, então esse indivíduo fica cansado, aquele cabelo mais fraco, aquela unha quebradiça, 1, 2, tem relatos de até 6 meses. Nossa. Então não é fácil ter dengue. Com sono. A gente chama de síndrome da fadiga,
do cansaço crônico, porque não dura só 7, 10, 12 dias. E tem um Dura tratamento 6. específico para continuar, doutor? Um acompanhamento? Nada. Nesse momento, na síndrome da fadiga crônica, a gente trabalha com a ideia de controlar sintomas. Tem pacientes que exacerbam quadros de ansiedade ou de depressão, então a gente faz ajuste. A gente faz ajuste de medicação. Tem pacientes que têm mais dores, a gente faz ajuste de medicação e por aí vai. Mas um tratamento específico não existe. Sim. E há estudo no hospital de base, a gente sabe que lá é um fruto de muita pesquisa, né? Principalmente no núcleo de infectologista, que a senhora faz parte. Tem alguma situação, a gente vê muito, vai mudar geneticamente o mosquito. Sim. Esse é o caminho, doutora? Não tem outro, né? Porque contar muito com a população também é difícil. As pessoas não fazem o papel. Todos os anos a gente fala, limpa o quintal, vamos fazer, cada um fazer sua parte, mas é complicado. Aí cabe aos gestores públicos encontrarem outras formas de evitar que ocorra a explosão da doença. Né? Uma delas é mudar geneticamente o mosquito. Sim, existem várias pesquisas, a gente não faz esse estudo aqui, isso é bom salientar. Sim. Existem diversos estudos, um deles é fazer essa mudança do mosquito, para que ele perca esse potencial ou de se reproduzir, e acho que muita gente já ouviu falar de um projeto que também não acontece aqui, se chama Projeto Wolbachia, onde existe uma bactéria, ela é própria de insetos, então assim, pro mosquito, não vai ser transmitida pra gente, mesmo se ele picar, e você prepara o mosquito dentro do laboratório para que ele já vá infectado por essa bactéria, e quando ele passa pelo processo de reprodução no ambiente com os outros mosquitos, e ele repassa essa bactéria, tira-se o potencial do vírus de se replicar. Então ele perde a capacidade de ser transmitido. É uma grande alternativa, mas isso depende também de muito dinheiro, de uma estratégia para a soltura desses mosquitos infectados ou modificados geneticamente, que sejam incapazes de se reproduzir. Não é uma coisa simples, requer custo. Mas é uma coisa possível. Seria muito mais fácil, logicamente, como você disse, trabalhar com os criadouros, cada um limpar o seu ambiente, as políticas públicas que são sempre necessárias, e agora a gente tem cada vez mais a ideia da vacina. As vacinas vêm sendo desenvolvidas de forma muito mais rápida. Pouco tempo não tinha nenhuma. A gente está caminhando para quase a terceira vacina, porque 2 já estão disponíveis. O senhor tomou lá na década de 80, naquele braço, chegou a tomar, fez uma filha, tomamos, todo mundo tomou aquela vacina. Não sei se deu certo ou não. Eu lembro, aquilo lá foi uma coisa. Por que há resistência à vacina atual? Por que as pessoas não tomam a vacina, na opinião do senhor? Pois é, na minha opinião, na minha honesta opinião e humilde opinião, na verdade eu acho que ainda existe desinformação. No contexto de vacinas, a gente já fez trabalhos aqui com outras doenças, inclusive com a população, e existe uma resistência. Muitas pessoas não entendem o conceito de vacinas, não entendem a importância de que vacinar não é um ato único, que é individual. Quando você se vacina, você está protegendo um grupo, né, uma população. Alguns não entendem como as vacinas são produzidas, se são seguras, se não são. Existe uma certa insegurança por parte da população. Eu acho que é aí que cabe o nosso papel, fazer justamente essas orientações. Eu acredito que o grande motivo seja esse, seja um pouco de medo, de insegurança, até mesmo por falta de conhecimento. Sim. Doutora, a pessoa pega a dengue anualmente, o quanto isso é perigoso? Ela pega a dengue esse ano, o ano que vem ela consegue escapar, o outro ano ela pega de novo, o quanto que o organismo vai ficando debilitado cada vez que ela pega a doença? Tudo depende de cada organismo, então não existe uma regra. Hoje a gente sabe que para a dengue ser mais grave, mais sintomática, mais complicação que seja, a gente depende de uma série de mecanismos, não existe um só. Como eu disse, pode ser a sequência de dengue 1, depois o dengue 3. A gente sabe que hoje o indivíduo com diabetes, independente se ele teve ou não dengue, o fato dele ter diabetes coloca ele numa condição um pouco mais sensível, de maior gravidade muitas vezes. Então a gente dá atenção para esse paciente um pouco maior. A gente sabe que indivíduos que inclusive já tiveram Zika, que a gente viu circular em Rio Preto, 2015, 2016, e agora a gente não está notando, se ele tiver dengue em seguida,
ele também tem mais gravidade. Mas especificamente sobre essa sua pergunta, na questão das infecções sequenciais, o que a gente tem? Habitualmente, não considerando nenhum outro fator, a primeira dengue ela é menos grave, habitualmente. Eu já tratei colegas que inclusive fizeram a primeira dengue, porque a gente fez essa detecção, e foi uma dengue muito grave, a ponto de ir para a UTI, de fazer o acompanhamento lá. A segunda dengue, por já ter anticorpos produzidos contra a primeira, e esses anticorpos não serem específicos, porque ele protege contra a primeira, não contra aquele outro vírus, o novo, essa segunda dengue costuma ser bem mais grave. É isso que a gente tem medo e que a gente vê que está acontecendo com os pacientes jovens recentemente. Jovem, a senhora fala qual a idade? Eu coloco de 15 a 45 anos. Esses indivíduos, especialmente dos 15 aos 30, perdão, esses indivíduos têm mais resposta imunológica. Eles tiveram uma quantidade de anticorpos que não é suficiente para a proteção, mas é suficiente para englobar o vírus quando ele cai na circulação, mas ele não mata o vírus. Então ele funciona como, a gente brinca com um cavalo de Troia. Na verdade, ele finge que está levando a proteção, mas na verdade é o vírus que está escondido ali. E aí ele fica muito mais grave. Com o tempo, a gente nota que, à medida que eu tenho a terceira ou a quarta dengue, existem alguns estudos já que propõem que esses indivíduos com terceira ou quarta já têm uma quantidade tão grande de anticorpos das infecções sucessivas que isso é suficiente para reduzir essa gravidade. Mas vamos lembrar que a terceira ou quarta dengue, Cássia, eu estou sendo infectado com 60 anos, por exemplo. Com 60 anos você pode ter uma doença renal, uma pressão alta, um diabetes, você pode ter outras doenças. E aí o problema não é a sequência das infecções, são os outros fatores envolvidos. Sim. Doutora, no HB hoje tem quantas pessoas? Tem muita gente passando por tratamento? Como é que vocês estão avaliando? E há risco de não termos leitos suficientes para a quantidade de pessoas contaminadas que está vindo por aí, que nós não estamos ainda no pico, né, da doença. Acredita-se que não, porque ainda não está na fase mais chuvosa, com mais calor. Isso depende das pessoas cuidando do seu ambiente, porque se chover e a gente tiver uma higienização de cada um do seu ambiente, eu elimino o mosquito. Se eu tiro o mosquito, eu não tenho a transmissão. Então depende, pode ser que eu diga agora, eu acho que a gente ainda vai ter mais casos, vai ser mais exuberante, e pode ser que não tenha, porque existem essas medidas que podem fazer alguma diferença. No HB a gente tem uma estrutura organizada desde a emergência até a UTI, inclusive com fluxo próprio para atendimento de dengue, seguindo todas as etapas que são preconizadas. A gente faz treinamentos frequentes, eu diria mais do que semanal, porque tem ocorrido mais que semanal, e hoje nós temos leitos para atender os pacientes que chegam, mas nós estamos com as equipes sobrecarregadas, obviamente, porque há leitos, mas há leitos porque sai paciente todo dia. A dengue tem uma rotatividade maior, é um paciente que fica internado, vamos pensar na doença como um todo, 7 a 10 dias, exceto se ele tiver complicações, que aí eu tenho internações prolongadas, mas tem uma rotatividade mais alta, isso facilita a nossa vida, mas se ela começar a se agravar, daqui a pouco a gente não tem como saber o que vai acontecer. Sim. O paciente com dengue, ele tem recaída? Ele pode voltar a sentir os sintomas depois de um tempo que ele passa por tratamento ou não? Daquele mesmo episódio? Sim. Não, ele pode ter a fadiga. Ele pode ter oscilações naqueles sintomas relacionados à fadiga. Mas da condição viral, quando eu clareio, quando eu elimino o vírus, eu elimino o vírus. O restante pode ser sequela. Sim, e essa sequela, a senhora falou até 6 meses? Tem pacientes que têm até 6 meses. Nossa, imagina só a situação. Isso se a gente não estiver discutindo, por exemplo, pacientes com dengue podem ter AVC, podem ter derrames, seja ele aquele que rompe o vaso, que é o hemorrágico, quanto aquele que entope o vaso, que é o isquêmico. Esses pacientes podem ter sequelas para o resto da vida. Tem pacientes que têm inflamação do músculo cardíaco, específico pela dengue, pode ter sequela pelo resto da vida. Isso a senhora pega pelos exames que são feitos, né? Sim, e pela clínica que o paciente apresenta. O jeito que ele chega para nós, o paciente já tem o diagnóstico de dengue, ou a gente faz o diagnóstico pela história, em seguida a gente vai examinando, nota sintomas neurológicos, cardíacos, crises convulsivas, mielites, que é uma inflamação na coluna que gera dificuldade para deambular, para fazer xixi, por aí vai.
E a gente faz o diagnóstico específico, acompanha o paciente. Esses podem ter sequelas indefinidamente. Sim. Doutora, chikungunya, temos casos em Rio Preto também. Qual que é a diferença, já aproveitando a senhora, para a gente explicar para a pessoa, porque tivemos casos de zika, chikungunya e dengue em Rio Preto. O que diferencia cada um? E todos são perigosos, né? Todos têm seu ponto ali que é complicado. Tem uma nuancezinha. Chikungunya, a gente tem casos de chikungunya ainda, muito poucos, muito. Nesse momento, comparado com o que a gente vinha observando ao longo de 2024, quando a gente teve realmente um surto de chikungunya, né? A gente fala que emergiu o vírus aqui na região, é muito pouco, muito pouco mesmo. Mas tem caso pontual. É difícil falar o que diferencia as três, porque elas são muito parecidas. Especialmente no início da doença, para se ter ideia, todas vão apresentar febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor nas juntas, pode dar vermelhidão no corpo. A diferença é que, por exemplo, chikungunya é muito mais comum ter dor nas juntas e mais intensa do que dengue e zika. Zika costuma ser mais branda, dura 3, 4 dias, enquanto dengue e chikungunya duram 7, 10, 14 dias. Todas elas podem levar a comprometimento, especialmente o que a gente tem visto neurológico aqui. A gente teve grande quantidade de casos, grande eu digo, porque a gente espera que não aconteça nenhum, mas a gente teve vários casos neurológicos por chikungunya no ano passado. Guillain-Barré, que é aquela inflamação também na coluna, mielite, encefalite, meningite, tivemos todos esses. Isso é clássico na dengue. E o zika, que todo mundo conhece pela invasão do sistema nervoso, que ficou muito conhecido em gestantes, quando podia causar uma microcefalia e tudo mais. De forma geral, todas são muito parecidas no início. É muito difícil você falar, não, se tem esse sintoma é porque é tal doença. Eu não costumo dizer isso de forma alguma. E todas têm algum potencial de gravidade. Depende do grupo que está sendo acometido, sempre tem um potencial de gravidade. Sim. Em relação à dengue, as pessoas passam pela dengue sem saber que tiveram a doença? E de que forma a pessoa pode fazer algum exame para ver se ela teve ou não a doença? Em quanto tempo ela tem essa janela para ela fazer esse exame? Porque muita gente está passando pela doença e não sabe que teve a doença, né? Isso. E aí é outra questão também, que esse caso ele acaba não sendo contabilizado para os registros oficiais do município, do Ministério da Saúde, do próprio Hospital de Base. Vocês informam, né? Sim. Secretaria do Estado ou o Ministério da Saúde? Rigorosamente. Como é que funciona isso também? Existe sim caso que pode não ser notado. Infelizmente, dengue. Infelizmente não, na verdade, felizmente, a dengue tem as suas formas não sintomáticas, né? As assintomáticas ou com poucos sintomas. Costuma-se dizer, basicamente, que nas projeções de 70% a 80% dos casos de dengue durante uma epidemia, eles são assintomáticos. Então, quando a gente vê aquele número que está lá, São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil, teve tantos casos, são os casos sintomáticos, basicamente, que a gente notou, que a pessoa procurou o serviço de saúde, fez o exame e foi notificada. Uma forma da gente saber se ela teve ou não dengue, pelo menos entre ter tido dengue na vida ou nunca ter tido dengue na vida, é fazer a dosagem de um anticorpo específico chamado IgG antidengue. Esse exame é simples, a gente pode solicitar, pode ser feito em laboratório comum, e aí a gente sabe se já teve ou se nunca teve. Quantas vezes teve? Não é possível saber por esse exame, somente em laboratório de pesquisa que a gente acaba fazendo. Em relação a comunicar esses números, hoje já existe um protocolo, na verdade nacional, é muito rigoroso. Nós temos dentro do hospital, inclusive, um time muito criterioso, extremamente ativo, que é o núcleo de vigilância, e eles investigam caso a caso, além dos que a gente já notifica, eles investigam todos os casos e fazem essa notificação. Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria para o Estado para o Ministério. Esses dados são compilados, eles inclusive estão no site, por exemplo, do Ministério. Pode ser consultado de acordo com a cidade. A gente tem tudo isso lá. Mas é uma sistemática única e ela tem que ser respeitada. O vírus que circula em Rio Preto é o mesmo vírus que está circulando na região como um todo, Votuporanga, Viraçatuba, ou não? Nós temos casos específicos.
Já dá, porque hoje, por exemplo, nós tivemos a primeira morte no estado de São Paulo e ocorreu em Votuporanga. O vírus é muito parecido. É impossível dizer que não há pequenas diferenças. Por quê? A gente avalia essa classificação maior dos vírus. E existem peculiaridades menores que aqui a gente faz. Nem todos os locais fazem essa investigação. Obviamente, porque a gente trabalha com pesquisa, então tem um outro ponto aí. Mas sim, hoje a gente tem os mesmos vírus circulando na nossa região. Sim. Doutora, simplesmente tentar ficar em casa, não buscar ajuda também, o quanto que é perigoso. A pessoa que tenta por si só, eu vou beber água, eu vou comprar uma água de coco, eu vou me automedicar, o quanto que isso é perigoso nesse momento? Eu acho que essa é a condição mais perigosa que a gente tem para esse indivíduo nesse momento. É impossível que ele fique sem qualquer assistência à saúde técnica, do ponto de vista técnico. Até porque ele precisa ser conscientizado quais são os sintomas de alarme, porque se ele piorar, ele vai ter que ir, não tem o que ele fazer em casa. Ele tem que ir. E a automedicação também é outra coisa muito perigosa. Não só pela dose, pelo tipo de medicação, por mais que a gente tenha conhecimento, a gente precisa de um conhecimento técnico junto, a gente precisa de orientação. Então, todo indivíduo, é recomendado, todo indivíduo que tenha dengue, em algum momento, desde que seja no início, ou quando ele sentir qualquer sinal de piora, ele tem que procurar o serviço de saúde. Sim. Se ele tomar uma medicação anti-inflamatória, que não pode tomar, né? Isso. Se ele tomar um anti-inflamatório, algum outro medicamento, ele pode, digamos assim, potencializar o vírus? Na verdade, ele gera complicações. Os anti-inflamatórios, eles comprometem a função das plaquetas, que já estão despencando, porque a verdade é que elas despencam na dengue, e o pouco que você tem de plaqueta, ela vai estar inibida, ela não vai estar funcionando. Então, quando você toma o anti-inflamatório, o principal mecanismo é esse, é comprometer a função das poucas plaquetas que você tem com risco de sangramento. Esse raciocínio sobre aumentar a capacidade do vírus é feito para os corticoides. O corticoide, nas doenças virais como um todo, a gente tem muita ressalva, especialmente essas doenças em que eu tenho o vírus circulando no sangue, essa resposta muito exagerada. O corticoide ele pode ser dado em situações altamente específicas, no ambiente intra-hospitalar. Então o corticoide ele pode fazer com que o vírus aumente a sua capacidade de replicar, desencadeie uma maior resposta, justamente porque eu estou dando uma medicação que tenta inibir uma fração da resposta que eu teria para combatê-lo. Sim. Doutor, o correto é procurar um postinho no bairro, ligar para o SAMU, qual que é a orientação que a senhora pode passar para a pessoa? Porque infelizmente, a pessoa fica muito mal antes dela procurar ajuda, né? Deve chegar, tem algum caso assim que chegou para a senhora já esse ano, que a pessoa esperou muito tempo e está numa situação muito difícil? Sim. A busca do serviço de saúde, ela tem que ser bem sistemática, para a gente não sobrecarregar um ou outro. Esse paciente que a gente comentou até agora, que ele está em casa, mas ele tem febre, dor de cabeça, mal-estar, dor no corpo, e ele não tem nenhum sinal de alarme, e ele está conseguindo tomar água, habitualmente, a não ser que o serviço de saúde da cidade dele seja diferente, mas habitualmente ele deve procurar a UBS, um postinho de saúde, porque não é um caso de urgência de que ele vai para o hospital nesse exato momento. Se ele já vem apresentando esses sinais de alarme, se ele é um paciente que não está conseguindo ingerir esses líquidos e tudo mais, ele vai para uma unidade de pronto atendimento, um pronto-socorro. E aí, geralmente é o mais perto da residência dele ou do município que ele se encontra. Obviamente, se ele se encontra em casa, ele não está nada bem, ele não tem condições sequer de se locomover até lá, ou é uma condição de gravidade, como comprometimento neurológico, caiu a pressão a ponto de nem detectar a pressão, qualquer coisa assim, ele precisa do suporte imediato. Aí ele vai ligar para o SAMU. E o SAMU vai locomovê-lo até onde o suporte for mais rápido para salvar a vida dele. Essa que é a ideia. Agora, quanto à demora de procurar o serviço de saúde, infelizmente a gente tem. Acontece do indivíduo ele achar que está conseguindo ingerir o líquido, que ele gostaria... Doutora, tem algum chá, o chá de inhame, que o pessoal fala que faria bem, né, para as pessoas que estão com dengue? Faz bem mesmo ou isso é dito popular? Qual que é a orientação da senhora? Nós não recomendamos a ingestão de nenhuma receita caseira
que possa ser resolutiva para a dengue. Até é preciso tomar muito cuidado, porque algumas vezes os indivíduos, eles tomam grande quantidade de um determinado chá e acaba sendo tóxico. Então pode tomar chá durante a dengue? Pode, os chás habituais, em uma quantidade equilibrada dentro da hidratação do dia todo. Mas não há nenhuma receita caseira que a gente recomende. A pessoa ela não consegue se alimentar também, a maioria dos casos, doutora? Não. Como é que a alimentação também acaba, de certa forma, você não consegue se alimentar, você fica mais fraco ainda, né? Tem alguma coisa, algum tipo de alimento que a pessoa pode fazer? Uma canja? O que a pessoa pode se alimentar que ela acha que é importante para tentar dar aquela ajuda, né? Tentar dar uma melhorada no mal-estar, né? Porque o mal-estar é terrível. A senhora teve dengue já também? Não. Aí, ó. Eu testei, eu sei que eu não tive. Nunca teve dengue? Nunca tive. Eu já tive uma vez e, olha, posso dizer para vocês, é uma situação extremamente desagradável. Você não consegue fazer nada. Você não consegue, não tem força para nada. Mas tem algum alimento, alguma coisa que você poderia indicar para as pessoas? Na verdade, é o alimento que a pessoa tolera. A gente geralmente orienta alimentos mais leves, como você disse, uma sopa, uma canja, algo desse tipo, porque o mal-estar é muito grande, sem contar os vômitos que acontecem pela própria doença. Então não adianta ficar forçando alguma coisa. Existem indivíduos que ficam tão fracos que a gente inclusive leva para o hospital, faz hospitalização porque não consegue ingerir nada. Nesse sentido, inclusive, atenção, paciente diabético, que ele precisa ter uma ingestão de alimentos para o manejo, principalmente quando usa insulina, ele precisa ter um manejo muito adequado desses itens, então tem que tomar muito cuidado. Mas infelizmente não, a gente sempre explica, olha, coma o que você conseguir, desde que seja leve, que não fique parado no estômago, que você sinta que não vai ficar, e depende da tolerância de cada um, mas não há nenhum alimento contraindicado, mas também não há nenhum específico, porque o indivíduo ele fica tão mal que infelizmente você não consegue definir o que ele precisa ou não comer naquele momento, que ele gostaria. Sim, e só atende lá pessoas que já pegou dengue quantas vezes, doutora? Tem pessoas que já pegou 3 vezes, 4 vezes, qual o que é mais comum, assim, ou ela foi reinfectada, né, pela segunda vez, o que é mais comum? Nesse momento, a gente não faz, como eu disse, o exame específico para saber a quantidade, mas discutindo com os pacientes, querendo saber quantas vezes já tiveram, porque a gente pergunta detalhadamente. Eu tenho, esse ano, acho que 2 pacientes que eu já perguntei tiveram dengue, estão na sua 4ª dengue. Então, e a tendência é uma tendência, ou é mito de que pode ter uma dengue hemorrágica mais facilmente quem teve vários... Na segunda dengue. Na segunda, geralmente. Pode ter nas outras? Até pode, mas não necessariamente. Mas na segunda, na segunda, classicamente, a gente tem esse conceito. Não é mito. Sim, tá certo. Doutor, sabe como é que o nosso podcast bate-papo passa rápido? Sim. Rapidão. Eu quero agradecer a presença da senhora aqui e saber, essa câmera aqui é da senhora, queria que a senhora deixasse um recado para as pessoas que não acreditam que nunca vai acontecer, eu não vou pegar dengue. E acabam depois pagando um preço alto, né? Pagando um preço que a pessoa não esperava. Quantas a senhora deve ouvir? Pô, mas eu não esperava, não acredito. Aconteceu comigo, mas como que eu podia saber que ia ser grave? Então, Sim. O que a senhora poderia deixar de recado para as pessoas que vão passar pela doença? A senhora não passou, olha, é incrível assim, né? Porque é uma questão, mas a senhora sabe como é que é a situação e convive lá no dia a dia, né? Atendo. É triste, né, doutora? É uma situação muito delicada, né? Eu atendo muitos pacientes, todos os dias. Desde a minha atuante fielmente dentro da enfermaria, a minha primeira epidemia foi a de 2019 e já havia sido uma epidemia bastante robusta, com muito caso, muita gravidade, e eu venho acompanhando todos os momentos da dengue, do chikungunya, dentro do hospital. Estou sempre lá no hospital de base. E a gente vê que realmente pode acontecer. Isso é uma informação bastante importante. A dengue, eu posso falar diretamente para Direto aqui, ó. Perfeito. Tanto a dengue quanto o chikungunya, mas agora nem é o nosso foco. Se a gente
puder voltar aqui, a dengue não é uma doença que ela escolhe a população que ela vai acometer. Ela acomete desde crianças até idosos, de pessoas ativas ou não ativas. Quem escolhe, na verdade, é o mosquito, quem ele vai picar ou não, de acordo com as condições que ele tem. E ao fazer esse acometimento, a dengue também não define claramente, a gente não tem como saber quem é o indivíduo que vai ficar grave e o indivíduo que não vai ficar grave. Então, nesse sentido, é muito, muito importante a consciência de toda a população. Não é só a equipe médica, a equipe de assistência de saúde, todo mundo tem um papel muito forte no combate a uma epidemia, especialmente uma epidemia de dengue. Então, eu acho que parte como um pedido de um profissional de saúde que já enfrentou outras epidemias e que agora está ali e que quer ver um desfecho muito favorável para a nossa cidade, para a nossa região. Cada um precisa cuidar do seu espaço, cuidar de si e dos seus, para que a gente possa ter um desfecho favorável. Eu não falo isso sendo recorrente no assunto, vamos tirar o criadouro e tudo mais. Eu falo inclusive na questão do repelente, inclusive fica de olho naquele seu ente que está ali em casa, que algumas vezes não quer falar que quer ir ao serviço de saúde ou algo assim. Fique atento, leve essa pessoa que você gosta, que está na sua casa, ou mesmo você que está relutando em procurar o serviço de saúde, procure o serviço de saúde quando necessário. Se a gente não intervier no momento exato, a gente não vai conseguir salvar vidas. E o nosso objetivo aqui, em conjunto, é salvar essas vidas. Tá certo, doutora. Olha, muito obrigado pela presença da senhora. Doutora Cássia Stofoletti, ela que é médica infectologista do Hospital de Brase. Agradeço demais a presença da senhora, viu? Encontraram um tempinho para vir aqui. Os pacientes ficaram lá. Tô voltando. Tá voltando. Tá certo. Pessoal, olha, agradeço demais você que acompanhou a gente aqui nesse bate-papo com a doutora. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. Um abraço, até a próxima, pessoal.